A frase abaixo, e a ideia de trumbicar é se dar mal mesmo, tá? Essa é a ideia de trumbicar. Vamos lá então, a frase abaixo, em que a preposição de tem uso obrigatório, é. Aí a banca vem aqui e faz sempre uma afirmação interessante, né? No texto 1, observemos os seguintes exemplos. Termo de autópsia e abusa de reticências. Nos dois segmentos, há o emprego da preposição de, sim. Sendo que só no segundo caso ela é obrigatória, já que é exigida pelo verbo anterior. Então veja, termo de autópsia, um substantivo concreto, e de autópsia caracteriza, é uma locução adjetiva, ok? Cumprido o papel aí de adjunta de nominal. Beleza? Então, que tipo de termo é? Então nós vamos restringir ao termo de autópsia, beleza? Então ele restringe o valor de termo. Então, esta preposição de aqui é uma preposição nocional. Tem um valor de restrição da locução adjetiva. Ok. O verbo abusar, alguém abusa de alguma coisa. Então, o verbo abusar é transitivo e indireto. Quem abusa, abusa de algo. De reticências é objeto indireto. Então, essa preposição de aqui, ó, nós chamamos de relacional. Por que relacional? Porque ela foi exigida por uma regência verbal. Foi o verbo transitivo indireto que exigiu a preposição de. Está vendo? Ah, sim, ela é exigida pelo verbo anterior. Sim. A frase abaixo, em que a preposição de tem uso obrigatório, é. Vamos lá, então. Os cemitérios estão cheios. E aí, a gente estuda na aula de regência verbal e regência nominal, e a gente trabalha basicamente a preposição relacional, correto? A preposição gramatical, que a banca FGV gosta de falar, preposição gramatical, mas é preposição relacional. Então ela é exigida por um verbo ou por um nome. Se ela for exigida por um verbo, eu tenho o verbo transitivo indireto, e aí nós temos o objeto indireto. Então essa preposição de, ela vai iniciar um objeto indireto. Mas também ela pode completar um nome. Então também, iniciando um complemento nominal, essa preposição ela é relacional, gramatical, de uso obrigatório. Por quê? Porque houve uma regência nominal, beleza? É o que acontece na alternativa A. Os cemitérios estão cheios. Cheio é um adjetivo. Esse adjetivo é transitivo. Ele exige complemento. Cheios de gente insubstituível. Complemento nominal. Lembra que a gente fala na aula de sintaxe de oração, de preposição também a gente fala isso, né? O primeiro critério para achar o complemento nominal é quando nós temos um adjetivo ou um advérbio exigindo o complemento nominal, né? Então, a sala está cheia de aluno, moro longe de você. Então, no primeiro critério aqui já, a gente mata, beleza? Complemento nominal. Isso significa que essa preposição aqui, ela é relacional, alvo de regência nominal. Tudo bem? Aí vamos para a alternativa B. Então, a gente tem aqui, ó, ela tem uso obrigatório porque é exigida por verbo ou nome. É alvo de regência verbal, é isso que ela quer, ou regência nominal. É isso que a banca quer, beleza? Para você perceber, é uma preposição gramatical, ou também chamada de relacional, significa que ela é exigida por um verbo ou nome, então inicia um complemento. Se é um complemento verbal indireto ou um complemento nominal. Pronto, é isso, acabou. Tá legal? Aí ela fala, a preposição de que tenha uso obrigatório, isto é, que seja exigida por verbo ou nome. Pronto, tá? É essa a ideia. Aí eu quero que você observe as demais. Então a alternativa A é a correta, tá? Agora acompanha comigo aqui, olha. A paciência é a mais heróica de todas as virtudes. A mais heróica de todas as virtudes, isso aqui, cara, é um adjetivo superlativo, né? A flexão em grau do superlativo, do adjetivo. É superlativo relativo. Por quê? É a mais heróica de todas as virtudes. A banca até gosta de vez em quando de pegar o de todas as virtudes, colocar antecipado e tal, transforma essa ideia de relação aí, né, o relativo, né? Essa expressão até transforma em adjunto adverbial, olha só, tá? Então, olha só, de todas as virtudes, vírgula, a paciência é a mais heróica. Para você perceber que a preposição de, ela tem sentido, ela é nocional, porque ela mostra uma coisa dentre várias. Uma coisa dentre várias. Então ela mostra um grupo. Então ela transmite uma ideia de grupo, beleza? De relação. Ok. Então, heróica de todas as virtudes. Então, essa preposição de aqui, ela é nocional.
Tá legal? A paciência é de gosto amargo, mas seu futuro é doce. Ô, Terror, ela é obrigatória? O verbo é não exigiu, não. O verbo é não exigiu a preposição de. Ah, Terror, vem cá, mas a paciência é amarga. Poderia ser assim, não poderia? Só que o autor não quis colocar o adjetivo amarga. Por que ele poderia ter colocado aqui, ó, no lugar de gosto amargo, ele poderia colocar assim, ó, a paciência é amarga. Porque aí nós teríamos o sujeito, o verbo de ligação e o predicativo. O adjetivo amarga aí. Está vendo só? Mas em vez de amarga, ele colocou o quê? A locução adjetiva de gosto amargo. Significa então que a preposição de é nocional. Beleza? Ela é nocional. Marcando então, nesse caso, restrição, tá? A paciência é amarga, é de gosto amargo. Tá legal? Ok. A inteligência é uma espécie de paladar. Espécie, substantivo concreto. De paladar é uma locução adjetiva. E aí, dentro, na aula de sintaxe de oração, né? E na preposição também a gente falou disso. Para a gente, então, achar, né, o adjunto de nominal, a gente vai para o segundo critério, lembra? E, olha, no segundo critério, o termo preposicionado se ligou a um substantivo concreto. Casa de madeira, que a gente colocou lá. Copo de plástico, está vendo só? E aqui, espécie de paladar. Ah, Terror, realmente, cara. Então é adjunto de nominal esse negócio aqui, não é? Sim. Aí a ideia é qual, né? Gramatical é qual? Quando eu tenho adjunto de nominal, quando eu tenho adjunto adverbial, eu não sou obrigado a colocar aquele termo, né? Não sou obrigado a colocar esse termo. Então, a gente pode até tirar esse termo. É isso que ele quer falar aqui pra gente. Olha, você pode até tirar isso, porque vai mudar o sentido se você tirar. Mas quando é uma ocorrência da regência, um verbo exigiu, um nome exigiu, você não pode tirar. Porque aí você vai perder a ideia do complemento. Aí é um problema sintático. Tudo bem? Então aqui o adjunto de nominal, a preposição é nocional. Tá? Preposição nocional aqui, ó. Preposição nocional. Preposição nocional. Os livros são de grande utilidade. Ó. A paciência é de gosto amargo, os livros são de grande utilidade. Mesma coisa, está vendo só? Ele poderia ter colocado o quê? Os livros são úteis. Úteis é o adjetivo, na função de predicativo. No lugar de colocar um adjetivo, o que o autor fez? Colocou uma locução adjetiva. Preposição de, trazendo um valor nocional. Beleza? Ô, Deus, mas vem cá. Mas aí nesse caso, cara, aqui falou de uso obrigatório, mas eu sei que os livros são de grande qualidade. Eu não posso falar os livros são grande qualidade, mas não é isso, utilidade. Não é isso que a banca está falando, não, tá? A questão aqui, então já vou colocar aqui o gabarito, tá? Ó. Veja, ele falou assim, ó, a frase abaixo que a preposição de tem uso obrigatório. Isso não quer dizer que eu posso simplesmente chegar na alternativa B aqui, ó, e tirar a preposição de daqui, tirar a preposição de daqui, tirar a preposição de daqui ou tirar a preposição de daqui, porque muita gente interpretou isso, contesta a questão e tudo mais, não é isso. É porque e a gente fala isso na aula de sintaxe de oração, a preposição de uso obrigatório é aquela que inicia o complemento. O complemento do verbo é o complemento do nome. Na aula de regência a gente fala isso, olha, o verbo é transitivo e indireto, ele exigiu preposição, então não tem como deixar de colocar, tá legal? O nome exigiu preposição, que é o complemento nominal, você não pode deixar de colocar aquele termo, ok. Esses daqui, o que acontece? A paciência é a mais heróica, eu coloco, de todas as virtudes. Mas eu poderia falar assim, ó, simplesmente, ela é a mais heróica. Ela é a mais heróica, pronto. Dá pra gente entender, não dá? Então esse superlativo relativo vai ficar apenas sem aquele grupo a que pertence. Só isso. Beleza? A paciência é amarga, em vez de nós colocarmos de gosto amargo. A paciência é amarga. A inteligência é uma espécie. Poderia tirar aqui o adjunto nominal. A inteligência é uma espécie. Aí eu posso restringir a uma espécie de paladar. Os livros são úteis. Mas eu quero colocar a locução adjetiva. Então, estão de grande utilidade. Você está vendo só? Então, é esta a ideia. Então, não houve uma exigência por regência. Tudo bem? Então, a alternativa A é a correta. Tem uso obrigatório.